Capítulo 7.3 O segredo definitivo. Ganhamos a vida pelo que recebemos. Fazemos uma vida pelo que damos. Winston Churchill. À medida que damos os passos finais da nossa jornada juntos, quero convidá-lo a pensar sobre o que o deixa mais entusiasmado neste mundo. Do que você mais gosta. O que o empolga. Que legado o deixaria feliz. O que você poderia fazer hoje que o deixaria orgulhoso? Que ação você poderia empreender sinalizando para o seu espírito que a sua vida está sendo bem vivida? Se você estivesse verdadeiramente inspirado, o que gostaria de criar ou doar? Todas essas perguntas nos aproximam do segredo definitivo da verdadeira riqueza. Mas, e aqui está a questão, parte desse segredo pode parecer contraintuitiva. Gastamos um bom tempo falando sobre como dominar o dinheiro, poupar, investir e construir um limiar crítico que, em última instância, pode gerar liberdade e aumentar a qualidade da sua vida. Ao mesmo tempo, sempre nos ensinaram que o dinheiro não pode comprar felicidade. Como demonstra um estudo, a maioria das pessoas acredita que, se a sua renda dobrar, a felicidade também dobrará. Mas os resultados do estudo provaram que, na realidade, as pessoas que saíram de uma renda anual de $25.000 e passaram a ganhar 55 mil relataram um aumento de apenas 9% na felicidade. Além disso, um dos estudos mais citados sobre esse tema nos diz que, se a pessoa já recebe um sólido salário de classe média, cerca de $75.000 por ano, nos Estados Unidos, ganhar mais dinheiro não traz qualquer diferença mensurável ao seu nível de felicidade. Então, qual é o ponto? Você poderia perguntar. A verdade é que estudos mais recentes provaram que o dinheiro pode nos tornar mais felizes. Os cientistas mostraram que gastar $5 por dia pode mudar significativamente a sua felicidade. Como assim? Bem, não é a quantidade de dinheiro que você gasta, mas como você decide gastá-lo, que importa. O ato de escolher os gastos diários desencadeia uma cascata de efeitos biológicos e emocionais que são detectáveis até mesmo na saliva, relatam Elizabeth Dunn e Michael Norton, da Harvard, no seu brilhante livro de 2013, Dinheiro Feliz: A Arte de Gastar com Inteligência. Embora ter mais dinheiro possa proporcionar todos os tipos de coisas maravilhosas, de comida mais saborosa a bairros mais seguros, o poder real não está na quantidade, mas em como nós o gastamos. Eles provaram, cientificamente, que existem muitas maneiras diferentes de você gastar seu dinheiro que podem, de fato, aumentar significativamente sua felicidade. Não vou revelá-las todas aqui, e vou deixar que você compre o livro deles, mas 3 das mais importantes são: 1. Investir em experiências, por exemplo, viajar, aprender uma nova habilidade ou fazer alguns cursos, em vez de adquirir mais bens. 2. Comprar tempo para si mesmo, sempre que for possível terceirizar as tarefas mais assustadoras, de esfregar vasos sanitários a limpar sarjetas. O dinheiro pode transformar o modo como usamos o nosso tempo, libertando-nos para ir em busca das nossas paixões. Mas você consegue adivinhar a melhor coisa que pode fazer com o seu dinheiro, que lhe trará uma felicidade incrivelmente maior. 3. Investir nos outros. É isso mesmo. Distribuir nosso dinheiro realmente nos faz muito felizes. A pesquisa mostra que, quanto mais você doa aos outros, mais feliz você é. E quanto mais você tem, mais é capaz de doar. É um ciclo virtuoso. Dunn e Norton demonstram, por meio de estudos científicos, que as pessoas ficam mais satisfeitas gastando dinheiro com os outros do que gastando consigo mesmas. E os benefícios se estendem não apenas ao bem-estar subjetivo, mas também à saúde objetiva. Em outras palavras, doar faz você mais feliz e mais saudável. Segundo os autores, esse fenômeno se estende por continentes e culturas, países ricos e pobres, pessoas com níveis de renda mais altos e mais baixos, jovens e velhos, de um estudante universitário canadense comprando um lenço para sua mãe até uma mulher de Uganda comprando medicação contra a malária para tentar salvar a vida de uma amiga. Novamente, os dados mostram que o tamanho do presente, no fundo,
Não importa. Em um dos seus estudos, os autores entregaram aos participantes 5 ou 20 dólares para serem gastos até o fim do dia. Metade do grupo recebeu instruções de comprar algo para si mesmo. A outra foi instruída a usar o dinheiro para ajudar alguém. Naquela noite, os indivíduos que tinham recebido a tarefa de gastar o dinheiro com outra pessoa relataram estados de humor significativamente mais felizes ao longo do dia do que aqueles indivíduos cuja tarefa era gastar consigo mesmos, escreveram eles. Colega dos autores, a psicóloga Lara Aknin, da Universidade Simon Fraser, realizou outro estudo, em que entregou aos seus participantes um vale de 10 dólares em compras no Starbucks. Alguns foram instruídos a entrar no Starbucks sozinhos e usar o vale para si mesmos. Alguns foram orientados a usar o vale para convidar outra pessoa a tomar um café. Alguns foram orientados a entregar o vale a outra pessoa, mas não lhes foi permitido ir ao Starbucks com aquela pessoa. Alguns foram orientados a levar outra pessoa com eles até o Starbucks, mas usar o vale apenas para si mesmos, sem favorecer a pessoa que os acompanhava. No cômputo geral, quais participantes você acha que relataram maior grau de felicidade? Você está certo se escolheu os que estavam no Starbucks quando presentearam alguém com uma xícara de café. Segundo os autores, as pessoas ficam mais felizes quando se conectam com aqueles a quem ajudam e constatam quanto as suas ações generosas fizeram a diferença. A felicidade que sentimos ao ajudar os outros não é apenas mais intensa, mas também mais duradoura. Quando falei sobre o tema do dinheiro e da felicidade na minha entrevista com o renomado especialista em economia comportamental Dan Ariely, ele me disse: se você perguntar às pessoas, o que faria você feliz? Comprar algo para você ou comprar algo para alguém? Elas respondem: ah, algo para mim. Mas isso não é verdade. A pesquisa mostra que, quando as pessoas compram algo para si mesmas, ficam felizes por alguns minutos ou, geralmente, algumas horas. Mas se elas compram um presente para outra pessoa, por menor que ele seja, a felicidade dura, no mínimo, até o fim do dia. Muitas vezes, porém, a felicidade pode durar dias ou até semanas contínuas. Dan também me contou sobre um belo experimento no qual os funcionários de determinada empresa receberam alguns bônus na faixa de 3.000 dólares. Algumas pessoas receberam os bônus para gastar elas mesmas, e algumas foram instruídas a doar o dinheiro. Adivinhe quem ficou mais feliz? 6 meses mais tarde, as pessoas que doaram o dinheiro relataram estar muito mais felizes do que o grupo que o guardou para si, afirmou Dan. Ou seja, é preciso refletir sobre o ato de doar, não é? É uma coisa incrível, que o conecta com outras pessoas, e é um ciclo de benefícios proveniente disso. Quando você doa dinheiro, especialmente se fizer algo por um estranho, em comparação com fazer algo por alguém que você ama, o nível de felicidade multiplicada é geométrico. É o equivalente a dobrar ou triplicar seu salário. Na minha experiência, testemunhei muitas coisas incríveis que acontecem quando você doa. Quando você vai além dos seus mecanismos de sobrevivência e de sucesso e parte para um mundo em que vive mais do que apenas para si mesmo, de repente o medo, a frustração, o sofrimento e a infelicidade desaparecem. Eu realmente acredito que, quando doamos algo de nós mesmos, então a vida, Deus, a graça, seja lá como você queira chamá-lo, nos acompanha e nos guia. Lembre-se, a vida ampara tudo que ampara mais vida. Eu gostaria de dar um exemplo de como a vida de um rapaz recomeçou depois do seu corpo e sua alma terem sido praticamente destroçados no rescaldo de um terrível tiroteio escolar em Newton, no estado de Connecticut. A história dele é a do encontro de um propósito e de uma inspiração, e da libertação do sofrimento por meio do ato de doar. Um poder além do sofrimento. J.T. Lewis nunca mais vai se esquecer do dia 14 de dezembro de 2012. Naquela manhã, um atirador fora de controle invadiu a Sandy Hook Elementary School com um desejo de morte que vitimou a si mesmo e a outras 26 pessoas, incluindo 20 crianças com idades entre 5 e 10 anos. Em determinado momento, durante o ataque de fúria, o irmão de J.T., Jesse, de 6 anos de idade,
Percebeu que a arma do atirador havia travado e gritou para que seus colegas corressem. Esse menino corajoso salvou muitas vidas naquela manhã, mas, infelizmente, não a dele. O pistoleiro se voltou para Jesse e o matou. Imagine a devastação se Jesse fosse seu filho. O irmão. Tive o privilégio de conhecer JT, de 13 anos de idade, Scarlett, mãe dos dois meninos, quando voei para Newton, no primeiro aniversário do massacre, para ajudar um grupo de sobreviventes a lidar com o contínuo impacto dessa aterradora tragédia. Como esperava, muitas daquelas famílias ainda estavam torturadas pelo sofrimento. Mas fiquei surpreso ao conversar com JT e observar que a sua dor e o seu sofrimento haviam sido transformados por meio de uma única interação com um grupo de extraordinários órfãos ruandeses. Aqueles meninos e meninas tinham ouvido falar da perda de JT e quiseram atravessar o mundo inteiro para se aproximar dele e lhe transmitir uma mensagem de restabelecimento. Aqueles órfãos tinham sobrevivido a uma das piores tragédias da história. Em 1994, o genocídio em massa em Ruanda levou cerca de 1 milhão de Tutsis à morte, assassinados por seus vizinhos Hutus em aproximadamente 100 dias. Durante uma chamada do Skype, uma das meninas, Chantal, disse a JT quanto ela estava triste pela perda de seu irmão. Mas ela queria que ele soubesse que ninguém pode tirar a alegria e a felicidade da sua vida. Só você, o atirador, não tem esse poder. Ela, então, começou a contar sua história. Com apenas 8 anos de idade, tinha sido forçada a testemunhar a horrenda cena dos seus pais sendo golpeados até a morte por homens armados com facões. Em seguida, os assassinos se voltaram para ela, cortando seu pescoço e jogando seu minúsculo corpo em uma cova. Soterrada, sangrando muito e aterrorizada, mas cheia de vontade de sobreviver, Chantal se esforçou para sair daquela cova rasa e encontrou o caminho até a liberdade nas montanhas localizadas acima da sua aldeia. Escondida na floresta escura, ela podia avistar, ao longe, a comunidade que um dia tinha chamado de lar, ao mesmo tempo em que as chamas engoliam uma casa após outra e os gritos das pessoas que ela amava ecoavam pelo ar. Ela se alimentou de grama durante 1 mês, enquanto esperava a matança acabar. Certamente você imaginaria que uma criança forçada a testemunhar o assassinato dos próprios pais ficaria emocionalmente marcada para o resto da vida. Seria de esperar que ela vivesse com raiva e medo, mas não foi esse o caso. Ela é mestra nas 3 decisões que moldam nossas vidas. Como ela mesma disse para JT, eu sei que você não acredita agora, mas você pode se restabelecer imediatamente e viver uma vida feliz e bela. Basta, simplesmente, se treinar para isso, todos os dias, ser grato, indulgente e compassivo. Ser grato pelo que você de fato tem, em vez de se concentrar no que não tem. Você deve perdoar o atirador e a família dele e encontrar uma maneira de servir aos outros, e será libertado de seu sofrimento. O rosto dela estava tomado por uma alegria maior do que JT jamais poderia imaginar. Por pior que fosse a sua própria vida, o horror que ela descrevera foi mais intenso do que qualquer coisa que ele pudesse conceber. Se ela havia podido se libertar da sua dor, então ele também poderia. E a hora era agora. Mas como ele faria isso? Ele decidiu que deveria encontrar uma maneira de recompensar aquela jovem alma que havia percorrido milhares de quilômetros para lhe dar amor no dia em que ele estava precisando. Chantal encontrou sua razão de viver, sua paixão e seu senso de propósito ao decidir proteger, amar e educar alguns dos outros órfãos mais jovens do genocídio. Essa se tornou sua missão. E isso a libertou do foco em si mesmo ou em qualquer sentimento de perda. Seu exemplo de servir os outros emocionou profundamente JT, e ele ficou obcecado pela ideia de doar. Ele decidiu que ajudar a criar um futuro melhor para aquela garota extraordinária era sua missão. Ele começou a trabalhar dia e noite para arrecadar dinheiro e fazer com que ela conseguisse entrar na faculdade. Depois de alguns meses, esse garoto de 13 anos retornou a ligação pelo Skype e anunciou que havia arrecadado $2.100, dinheiro suficiente para que Chantal frequentasse a faculdade por 1 ano. Ela ficou incrivelmente sensibilizada. Entretanto, assim como muitos jovens,
Em especial no terceiro mundo, a universidade não era, simplesmente, a opção mais viável. Sobretudo porque ela já abrira sua pequena empresa como lojista. E, como se poderia esperar de uma mulher com a sua atitude, ela é uma bem-sucedida empresária. Assim, com o permanente espírito de generosidade, Chantal repassou esse incrível presente para sua melhor amiga, Betty, outra órfã que também havia sido convocada a incentivar JT. Fiquei tão comovido com o comprometimento de JT que, ali mesmo, decidi oferecer os 3 anos adicionais de faculdade para Betty e apoiar Chantal, fornecendo-lhe o financiamento para construir uma outra loja e uma residência permanente para o restante da família que adotara. Hoje estamos todos trabalhando juntos para expandir os recursos disponíveis para muito mais crianças do que as 75.000 órfãs que sobreviveram ao genocídio. 27. A lição, aqui, é a seguinte. Os seres humanos podem superar seu sofrimento quando escolhem ver a beleza da vida e encontrar uma maneira de dar um pouco de si mesmos. É daí que vem o dom da cura. A chave é encontrar algo que o inspirará a querer doar. Um senso de missão. Esse é o poder supremo na vida. É aí que você realmente se torna rico. Isto é, quando você passa de uma mera vida de prazeres para uma vida de alegria e significado. Doar é curar. Evidentemente, doar significa mais do que apenas dar dinheiro. É, também, doar seu tempo. É doar sua emoção. É doar sua presença aos seus filhos, à sua família, ao seu marido ou à sua esposa, aos seus amigos, aos seus sócios. O nosso trabalho também é o nosso dom. Esse dom pode ser uma canção, um poema, a construção de um empreendimento multinacional, servir como consultor, prestar cuidados de saúde ou ensinar. Todos nós temos algo a dar. De fato, depois do amor, um dos dons mais sagrados que podemos ofertar é o nosso trabalho. E oferecer seu tempo, doar seu nível ímpar de afeto e compartilhar suas habilidades também lhe possibilitará retornos significativos. No seu brilhante livro Thrive, minha amiga Ariana Huffington cita estudos que mostram como o ato de doar realmente melhora a saúde física e mental. Um exemplo que eu adoro, particularmente, é o estudo de 2013 da Escola de Medicina da Universidade de Exeter, na Grã-Bretanha, o qual revela que o voluntariado está associado a taxas mais baixas de depressão, mais relatos de bem-estar e uma redução de 22% nas taxas de mortalidade. Ela também escreve: prestar serviço voluntário pelo menos uma vez por semana produz uma melhoria do bem-estar equivalente a ter seu salário aumentando de 20 mil para 75 mil dólares. Então, qual é o segredo definitivo da riqueza? É que doar, sob quaisquer aspectos, constrói a riqueza de forma muito mais rápida do que receber. Pouco importa o poder que qualquer um de nós conquiste como indivíduo. Seja você um gigante dos negócios, um líder político, um magnata financeiro ou um ícone do entretenimento. O segredo para uma vida plena não é apenas se dar bem, mas, além disso, fazer o bem. Afinal, todos nós conhecemos a história de como a sociedade foi transformada por indivíduos extraordinariamente ricos que acordaram uma manhã e perceberam: a vida vai muito além de mim. Ser o homem mais rico do cemitério não me interessa. Ir para a cama à noite dizendo que fiz alguma coisa maravilhosa é o que importa para mim. Steve Jobs. Antes do século XIX, a maior parte dos serviços de caridade era conduzida por organizações religiosas, até aparecer o magnata do aço Andrew Carnegie. Reis, nobres e as famílias mais abastadas não estavam interessados em retribuir às suas comunidades. Na maior parte dos casos, eles só queriam preservar o dinheiro para si mesmos e seus herdeiros. Muitos empresários compartilhavam a mesma crença, mas Carnegie liderou os outros barões usurpadores da sua época para a criação da filantropia tal como a conhecemos hoje. Carnegie era um empresário implacável, mas fabricava o aço que construiu as ferrovias e os arranha-céus que transformaram os Estados Unidos. Ele precisava agregar valor para ser lucrativo, de modo que a sociedade se beneficiasse, e ele também. Durante a vida, ele se tornou o homem mais rico do mundo. Contudo, chegou um momento em que ela possuía todas as coisas que queria,
e muito mais. Ele tinha tanto dinheiro que começou a perceber que isso não significava muita coisa, a menos que ele usasse para algo além de si mesmo. Assim, Carnegie passou a primeira metade da vida acumulando dinheiro e a segunda metade distribuindo-o. Ele descreveu a sua transformação pessoal em um ensaio e, depois, um livro, que até hoje vale a pena ler, chamado Evangelho da Riqueza. Meu amigo, o vencedor do Prêmio Nobel e professor de economia de Yale, Robert Shiller, insiste que todos os seus alunos o leiam, para perceberem que o capitalismo pode ser uma força para o bem. O ensaio de Carnegie transformou a sociedade, influenciou seus pares e desafiou até a inconcebível riqueza do seu maior rival, John D. Rockefeller. Inspirado por um feroz espírito competitivo, Rockefeller começou a depositar montanhas de dinheiro em algumas das maiores fundações do país. Carnegie criou um novo padrão. O padrão de medir seu significado não pelo que você tem, mas pelo que você doa. O seu foco era a educação. De fato, durante sua vida, as contribuições de Carnegie ajudaram a dobrar o número de bibliotecas nos Estados Unidos, e foram responsáveis por grande parte do crescimento e do capital intelectual da sociedade norte-americana antes do surgimento da internet. Nosso amigo Chuck Feiner se tornou um Carnegie moderno, doando quase toda a sua fortuna de 7,5 bilhões de dólares, exceto pelo fato de, até recentemente, ele ter escolhido manter segredo a respeito disso. Quando finalmente conheci Chuck, ele tinha 83 anos e estava na fase final da vida. Ele não conseguia falar por períodos prolongados de tempo, mas, na sua presença, vivencia-se uma experiência mais profunda do que as palavras. Na sua presença, sente-se o poder de uma vida bem vivida. Pode-se constatar isso na alegria dos seus olhos, no sorriso que se abre tão facilmente no seu rosto, na bondade que emana do seu coração. Chuck Feeney, por sua vez, inspirou outra geração. Muitos dizem que Ted Turner foi o próximo a relançar essa forma de filantropia em grande escala, com a promessa de doar $1 bilhão para as Nações Unidas. Desde então, Bill Gates e Warren Buffett juntaram forças para criar o Giving Pledge, inspirando os ricos do mundo todo a destinar pelo menos metade das suas fortunas para a caridade. Na última contagem, mais de 120 bilionários haviam se inscrito, incluindo alguns dos indivíduos ultra-ricos que aparecem neste livro, como Ray Dalio, Bonnie Pickens, Sarah Blakely, Carl Icahn e Paul Tudor Jones. Veja o site, em http://givingpledge.org, para ler algumas das tocantes cartas que eles escreveram, acompanhando suas doações. Bonnie Pickens me disse que se sentiu arrebatado com as suas ações filantrópicas. Ele havia acabado de doar quase $500 milhão à sua alma mater, a Universidade do Estado de Oklahoma, fazendo seu total de doações à caridade ultrapassar $1 bilhão. Recentemente, porém, ele teve algumas perdas que reduziram seu patrimônio líquido para 950 milhões. Um pouco menos daquele bilhão que ele doou. Mas Bonnie não está preocupado. Afinal, ele tem apenas 86 anos. Não se preocupe, Tony, disse ele. Estou planejando ganhar outros 2 bilhões nos próximos anos. Ele não tem sentimento algum de perda, porque a alegria que recebeu ao doar é inestimável. Nos tempos que correm, os homens e as mulheres mais ricos e influentes do mundo vêm enfrentando os grandes problemas mundiais. Carnegie assumiu a educação. Bill e Melinda Gates cuidam das bolsas de estudo e das epidemias passíveis de prevenção. A paixão de Bono é perdoar as dívidas que escravizam os países do terceiro mundo. Mas você precisa ser um bilionário ou um astro do rock para resolver os problemas mais graves do mundo. No mundo interconectado de hoje, não. Se trabalharmos juntos usando a tecnologia, cada um pode fazer um pouquinho e, ainda assim, causar um enorme impacto. Erradicar a fome, erradicar as doenças, erradicar a escravidão. Não sei ao certo qual é a sua paixão, mas uma área pela qual eu, pessoalmente, sinto profunda empatia são as crianças e as famílias necessitadas. É preciso ter gelo nas veias para ficar indiferente a uma criança que está sofrendo. Por isso,
Vamos gastar um minuto para analisar 3 dos maiores problemas que afetam as crianças e suas famílias hoje em dia, e quais as medidas imediatas e concretas que poderíamos tomar para, facilmente, fazer a diferença. O primeiro é a fome. Quem você acha que vai para a cama todas as noites com fome? No país mais rico do mundo, de acordo com o Census Bureau, por mais incrível que pareça, uma em cada 4 crianças norte-americanas menores de 5 anos vive na pobreza, e quase uma em cada 10 vive na extrema pobreza, definida como uma renda anual abaixo de $11.746, ou $32 por dia, para uma família de 4 pessoas se manter. 50 milhões de norte-americanos, incluindo quase 17 milhões de crianças, vivem em casas que enfrentam uma situação de insegurança alimentar ou, como Joel Berg, da Coalizão contra a Fome de Nova York, disse Teresa Riley, da Moyers e Company, casas que não têm dinheiro suficiente para obter regularmente o alimento de que necessitam, que estão racionando alimentos e pulando refeições, onde os pais estão sem comida para alimentar os filhos. Ao mesmo tempo, o Congresso norte-americano cortou $8,7 bilhões em benefícios anuais do SNAP, Programa de Assistência de Nutrição Suplementar, na sigla em inglês, o que costumava ser chamado de Vale Alimentação eliminando mais de uma semana de refeições por mês para 500.000 de famílias norte-americanas. Eu morava em uma dessas casas. Nossa família era uma dessas. É daí que vem o meu entusiasmo para fazer a diferença nessa área. Eu sei que não são apenas estatísticas, são seres humanos que estão sofrendo. Já compartilhei com você que a minha vida se transformou em um dia de ação de graças, quando eu tinha 11 anos de idade. Mais uma vez, não foi apenas o fato de receber comida que mudou minha vida. Foi o fato de um estranho ter se importado comigo. Esse ato simples teve um efeito exponencial. Eu continuei passando esse presente adiante, tendo alimentado 42 milhões de pessoas nos últimos 38 anos. O segredo foi não ter esperado até poder lidar em larga escala com esse enorme problema. Não esperei até ficar rico. Comecei a atacar o problema onde eu estava, com o pouco que tinha. No início, foi preciso fazer um contorcionismo financeiro para alimentar apenas 2 famílias, mas depois me inspirei e dobrei meu objetivo: alimentar 4. No ano seguinte, foram 8, em seguida, 16. Conforme minhas empresas e minha influência cresciam, o número passou para 1 milhão por ano, e depois 2 milhões. Assim como os investimentos financeiros sofrem os efeitos da composição, o mesmo acontece com os investimentos em doações, e eles propiciam uma recompensa ainda maior. O privilégio de estar, hoje, em uma posição em que posso doar 50 milhões de refeições e, em parceria com você e outras pessoas, fornecer mais de 100 milhões de refeições é impossível de descrever em palavras. Eu fui o cara que precisou ser alimentado, e, agora, por meio da graça e do comprometimento, me sinto honrado em alimentar outros e multiplicar o bem que foi feito a mim e à minha família. Não há nada como o poder da alma humana entusiasmada. Ao longo do caminho, os afetos me comoveram. E os livros também. Eles me fizeram sair de um mundo de limitações e me transportaram para uma vida de possibilidades. Quando penetrei a mente de autores que já haviam passado por transformações nas suas vidas. Com esse hábito, me aproximei da minha editora, a Simon & Schuster, e informei que gostaria de alimentar não apenas os corpos, mas também as mentes. Eles se juntaram a mim nessa missão, distribuindo gratuitamente meu livro motivacional Mensagens de um Amigo, que escrevi para ajudar os que se encontram em uma situação difícil a transformar completamente suas vidas, com conselhos práticos, estratégias e histórias inspiradoras. Para fazer valer o investimento que você fez na compra deste livro, a editora se comprometeu a oferecer uma cópia de Mensagens de um Amigo a uma pessoa necessitada, por intermédio dos meus parceiros na Feeding America. Trata-se da maior rede de bancos de alimentos do país,
considerada a instituição de caridade mais eficaz nos Estados Unidos para alimentar os desabrigados. Mas agora gostaria que você pensasse em estabelecer uma parceria comigo, para que eu possa continuar a fazer essas boas ações nos próximos anos. É uma estratégia simples, que pode fornecer 100 milhões de refeições não apenas este ano, mas todos os anos, para famílias famintas e necessitadas. Não se exige uma doação substancial. O plano que estou propondo lhe dá a oportunidade de mudar e salvar vidas, sem esforço, doando aquilo que, para você, são trocados, como: junte-se a mim na campanha para erradicar a fome, erradicar as doenças e erradicar a escravidão. Use seus trocados para mudar o mundo. Então, eu tenho uma oferta para você. O meu objetivo neste livro foi ajudá-lo a entender os diferenciais, as percepções, as habilidades, e lhe oferecer um plano que podem capacitá-lo, verdadeiramente, a criar segurança, independência ou liberdade financeiras duradouras para você e a sua família. Estou obcecado por encontrar maneiras de agregar mais valor à sua vida, mais até do que se pode imaginar com um simples livro. Embora seja um livro grande, devo admitir, quero que lhe inspire a ir além da escassez e a se tornar uma pessoa rica neste exato momento. E isso vai ocorrer no dia em que você começar a doar com alegria no coração, onde quer que você esteja financeiramente. Não porque você seja obrigado a fazê-lo, não por culpa ou exigência externa, mas porque isso o deixará intimamente empolgado. De acordo com o Bureau of Labor Statistics, Serviço de Estatísticas do Trabalho, em tradução livre, do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, existem 124 milhões de lares neste país que gastam uma média de 2.604 dólares por ano em entretenimento, mais de 320 bilhões por ano apenas em entretenimento. Imagine se apenas uma parte desse dinheiro fosse destinada a resolver problemas de difícil solução até então, como fome, tráfico de seres humanos e acesso à água potável. Nos Estados Unidos, basta $1 para fornecer 10 refeições para indivíduos carentes. Imagine ajudar a fornecer 100 milhões de refeições por ano. Isso é um pouco mais de 10 milhões de dólares. Apenas 0,0034% do que gastamos em entretenimento são centavos de dólares, os trocados dos Estados Unidos. Assim, eu me associei a alguns grandes expoentes dos negócios e do marketing, incluindo Bob Caruso, capitalista social e ex-sócio-gerente e ex-diretor de operações de um dos 100 melhores fundos de cobertura no mundo, o Bridge Capital Management, e ao meu querido amigo Mark Benioff, filantropo, fundador e diretor executivo da Salesforce.com, para construir a tecnologia que nos permite colocar, de modo fácil e sem sobressaltos, aqueles centavos em prática e salvar vidas. Em menos de um minuto, você pode entrar na internet e optar pelo Sweepout, www.sweepout.com. Com isso, sempre que você usar seus cartões de crédito em qualquer lugar do mundo, o preço da sua compra será automaticamente arredondado para o dólar mais próximo. 28. Esse valor será direcionado de imediato para uma instituição de caridade homologada e competente, que lhe fornecerá um relatório com as histórias das vidas que você modificou. Veja como funciona. Se você pagou $3,75 no Starbucks, 25 centavos seriam encaminhados a instituições de caridade pré-selecionadas. No caso de um consumidor médio, essa mudança totaliza pouco menos de $20 por mês. Você pode estabelecer um teto para suas doações, mas pedimos que seja mantido um limite mínimo de $10. Quer saber qual seria o seu impacto? Com cerca de $20 por mês, você poderia fornecer 200 refeições para norte-americanos que passam fome. Isso corresponde a 2.400 refeições por ano. Ou você poderia fornecer uma fonte de água potável e sustentável para 10 crianças na Índia todos os meses. Isso equivale a 120 crianças por ano, pessoalmente protegidas por você de alguma doença transmitida pela água.
Ou você poderia fazer um adiantamento para resgatar e reabilitar uma jovem cambojana traficada para servir como escrava. Esses são os três grandes problemas enfrentados pelas crianças e pelas famílias. Nos Estados Unidos, a fome está em primeiro lugar. Por isso, nossa parceria com Feeding America tem como foco a erradicação da fome. Mas o maior desafio para as crianças do mundo todo é a doença. Você sabia que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças provocadas por água contaminada são a principal causa de mortalidade no mundo, responsável por 3,4 milhões de óbitos por ano? De fato, a cada 20 segundos mais uma criança morre de uma doença transmitida pela água. E mais crianças pereceram por essa razão do que o número total de pessoas mortas em todos os conflitos armados desde a Segunda Guerra Mundial. Por esse motivo, o segundo compromisso do SUIPOT é erradicar as doenças transmitidas pela água e fornecer água potável para o maior número possível de crianças em todo o mundo. Existem muitas organizações com soluções sustentáveis, e algumas pedem apenas $2 por pessoa para oferecer a essas crianças e suas famílias uma fonte confiável de água potável. Qual o preço da liberdade? Ao longo deste livro, estivemos trabalhando para garantir que você possa alcançar a liberdade financeira. Que tal investir uma pequena fração do que você gasta todos os meses para ajudar a garantir a liberdade a uma das 8,4 milhões de crianças submetidas à escravidão no mundo inteiro? Em 2008, o correspondente da ABC News Dan Harris se disfarçou para descobrir quanto tempo demoraria e quanto custaria comprar uma criança escravizada. Ele deixou Nova York e, 10 horas depois, estava no Haiti negociando a compra de uma criança por $150. Nas suas palavras, é mais barato comprar uma criança no mundo moderno do que comprar um iPod. É praticamente inconcebível pensar que isso poderia acontecer com nossos filhos ou com alguém que amamos. Mas tente imaginar o impacto das suas ações libertando uma vida humana. Uma alma que vem sendo escravizada há anos. Não existem palavras para descrever esse estado. E, mais uma vez, saiba que, enquanto você dorme, sua contribuição está empoderando aqueles que vencem essa luta todos os dias. Ora, e como nós enfrentamos esses enormes desafios? Cada um de nós juntos, um pouco de cada vez. Este ano, você, eu e alguns dos nossos amigos vamos alimentar 100 milhões de pessoas. Mas não seria incrível alimentar 100 milhões de pessoas todos os anos, de forma sustentável? Eu forneço água potável para 100 mil pessoas por dia na Índia. É uma das minhas paixões. Não seria incrível se, juntos, nós fornecêssemos água potável para 3 milhões de pessoas por dia, e aumentássemos ainda mais esse volume? Ou que tal libertar, juntos, 5.000 crianças escravizadas, e apoiar a sua formação escolar e a sua trajetória para uma vida saudável? Isso é o que a força de apenas 100 mil pessoas é capaz de realizar. Da mesma forma que construí minha fundação, essa missão poderia crescer geometricamente, se, dentro de uma década ou um pouco mais, nós pudéssemos encontrar uma maneira de crescer para 1 milhão de membros. Isso significaria 1 bilhão de refeições fornecidas a cada ano, 30 milhões de pessoas com água potável ou 50 mil crianças libertadas da escravidão. Os números seriam extraordinários, mas, na verdade, a vida de uma criança salva já valeria a pena todo o esforço. Então, qual é a sua perspectiva? A maioria das pessoas superestima o que é capaz de fazer em um ano e, normalmente, subestima o que é capaz de fazer em uma década ou duas. Eu posso dizer que, quando dei início à minha missão e alimentei 2 famílias, fiquei animado. A minha meta era alimentar 100 famílias necessitadas. Depois, esse número cresceu para 1.000. Em seguida, 100 mil. Em seguida, 1 milhão. Quanto mais crescemos, mais conseguimos enxergar o que é possível fazer. Depende de nós. Quer se juntar a mim? Coloque em prática sua capacidade de mudança, e vamos mudar o mundo. Eu descobri que, entre os seus outros benefícios, a doação liberta a alma do doador. Maya Angelou. Se você se inscrever no SUIPOT ou em outra organização, tome a decisão de reservar uma pequena parte do dinheiro que ganha, ou do seu tempo, e opte,
sistematicamente, por investir em algo que não beneficia você diretamente, mas, sim, alguém que esteja precisando. Essa decisão não tem a ver com estar certo ou errado, não tem a ver com parecer louvável, mas com a verdadeira riqueza. Sentir-se verdadeiramente mais vivo e genuinamente realizado. Em Dinheiro Feliz, Dunn e Norton observaram que, quando o ato de doar não apenas para nós mesmos é executado de forma correta, quando parece uma escolha, quando nos conecta com os outros, e quando provoca um nítido impacto, até mesmo as pequenas ofertas podem aumentar a felicidade, desencadeando, potencialmente, um efeito dominó de generosidade. Comovidos pela potência desses gastos pró-sociais, ou seja, ofertas para outras pessoas e doações para a caridade, Daryl e sua esposa se sentiram motivados a colocar em prática um sistema simples, ao qual o casal e seus 2 filhos pudessem aderir como família. Quando os meninos recebem suas mesadas, têm que dividir o dinheiro em 3 potes. O pote 1 é para eles mesmos. O pote 2 é para alguém que eles conhecem. O pote 3 é para alguém que eles não conhecem. Observe que 2/3 desses potes são para gastos pró-sociais, porque é isso que deixa as crianças felizes. Todos os 3 potes são ótimos, mas os Ariely tiveram o cuidado de separar uma parcela idêntica para as pessoas que eles não conheciam. Os gastos com amigos e familiares são maravilhosos, porque significam doar para as pessoas que eles amam. Mas a filantropia é o 3º pote, e essa pode ser a forma mais satisfatória e importante de doar. Também posso lhe dizer que há extraordinárias consequências positivas para aqueles que doam quando a situação não é das mais fáceis. Isso preativa nosso cérebro, nos treina e nos condiciona a reconhecer que já temos mais do que o suficiente. E quando nosso cérebro acredita, nós vivemos aquela experiência. Sir John Templeton, não apenas o maior investidor do mundo, mas também um dos melhores seres humanos que conheci, compartilhou uma coisa comigo há quase 30 anos. Ele disse que nunca conhecera ninguém que pagasse o dízimo doações de 8% ou 10% do que a pessoa ganhava para organizações religiosas ou beneficentes, por um período de 10 anos, cujo patrimônio financeiro não tivesse crescido maciçamente. Mas o problema é que todo mundo diz: vou doar quando estiver em uma situação melhor. Eu pensava dessa maneira também. Mas vou dar meu depoimento: você deve começar ainda hoje, onde quer você esteja. Você precisa dar início ao hábito de doar, mesmo achando que não está preparado, mesmo achando que não dispõe de nenhum recurso excedente. Por quê? Porque, como eu disse no primeiro capítulo deste livro, se você não doa $1, também não doará 1 milhão de 10 milhões. Ou 10 milhões de 100 milhões de dólares. Como você vai alimentar seu legado de doações? Você vai doar o seu tempo e a sua energia. Uma parte dos seus ganhos vai ser transformada em dízimo. Ou você vai começar gastando alguns minutos para entrar na internet, se inscrever no SwipeOut e fazer seus trocados serem investidos para mudar algumas vidas. Se você estiver se sentindo inspirado, faça isso agora, enquanto está ciente do impacto que isso pode lhe causar. E lembre-se, o maior beneficiado com suas doações pode muito bem ser você mesmo. Uma vida de filantropia começa com apenas um pequeno passo. Vamos dar esse passo juntos. Não pense em toda a miséria, mas na beleza que ainda existe. Anne Frank. A propósito, nem sempre fui tão consciente do significado da gratidão e da doação. Eu vivia na escassez. Analisando retrospectivamente, minha vida nunca foi muito fácil, embora sempre tenha sido abençoada. Eu simplesmente não reconhecia isso naquela época, pelo fato de ter convivido desde cedo com a pobreza financeira. Sempre trabalhei para ter a certeza de que conseguiria alcançar o mais alto padrão. Mas não percebi que a realização vem aos borbotões. É preciso muito tempo não apenas para aprender alguma coisa, mas também para dominá-la verdadeiramente. E aí ela fica tão arraigada que passa a ser parte da sua vida. Quando estava bem no começo, sofri uma série de reveses. E como eu reagi? Vamos dizer apenas que não foi com a graça de uma alma iluminada. Eu estava sempre irritado, frustrado,
chateado porque nada acontecia do jeito que eu queria. E eu estava ficando sem dinheiro. E, então, por volta da meia-noite, eu estava dirigindo na Freeway 57, perto do acesso da Temple Avenue, nos arredores de Pomona, Califórnia, pensando: qual o problema? Estou trabalhando demais. O que está faltando? Por que estou fracassando redondamente em conseguir o que quero? Por que não está funcionando? De repente, as lágrimas começaram a tomar conta dos meus olhos, e eu parei o carro no acostamento. Desenterrei o diário que sempre carreguei comigo, ainda o tenho até hoje, e comecei a rabiscar a esmo, furiosamente, usando a luz do painel. Escrevi em letras gigantes, em uma página inteira, esta mensagem para mim mesmo: o segredo de viver é doar. Sim, percebi que tinha esquecido que a vida é isso. Eu tinha esquecido que é aí que toda a alegria pode ser encontrada. Que a vida não tem a ver somente comigo. Tem a ver conosco. Quando retornei à autoestrada, estava inspirado, reorientado e reanimado, com um senso de missão renovado. Por algum tempo, voltei a me sair bem. Mas, infelizmente, o que escrevi naquela noite era, na verdade, apenas um conceito. Uma percepção que eu ainda não havia internalizado inteiramente. Então, comecei a assumir mais desafios, e, 6 meses depois, tinha perdido todos os meus investimentos financeiros. Não demorou muito para que eu me visse no ponto mais baixo da minha vida, dormindo no chão de uma kitnet de 37 metros quadrados em Venice, Califórnia. Me consumindo de remorso. Eu tinha caído na armadilha de culpar as outras pessoas pelos obstáculos naturais que aparecem sempre que buscamos objetivos razoavelmente ambiciosos. Decidi que eu havia sido manipulado por uma série de pessoas que tinham se aproveitado de mim. Se não fosse por causa delas, dizia o meu ego, eu estaria em ótimo estado. Ou seja, inventei uma história de autopiedade. E, quanto mais irritado e mais frustrado eu ficava, menos produtivo me tornava. Então comecei a comer como uma maneira de escapar. Todas aquelas comidas rápidas e industrializadas, desagradáveis e ridículas. Engordei mais de 17 quilos em apenas alguns meses. Coisa que não é muito fácil de fazer. É preciso ingerir toneladas de comida e não se mexer muito para que isso aconteça. Me surpreendi fazendo coisas das quais eu debochava em outras pessoas, como assistir à televisão em pleno dia. Quando não estava comendo, estava assistindo a novelas. Me deixei envolver pela série General Hospital. Se você tiver idade suficiente para se lembrar de quando Luke e Laura se casaram, eu vi esse episódio. É cômico, e um pouco humilhante, olhar para trás e perceber quanto me deixei afundar. Eu não tinha nada além dos meus últimos $19 e alguns trocados, e nenhuma perspectiva. E estava particularmente chateado com um amigo que tinha pegado $1.200 emprestados comigo quando eu estava em uma boa fase, mas nunca me pagara. Àquela altura, eu estava quebrado, mas, quando pedi o dinheiro de volta, ele virou as costas para mim. Ele não atendia meus telefonemas. Fiquei furioso, pensando: que diabos eu vou fazer? Como vou conseguir comer? Mas sempre fui muito pragmático, e pensei: tudo bem. Quando eu tinha 17 anos e não tinha onde morar, como eu conseguia sobreviver? Eu ia até um buffet e enchia o prato com tudo o que pudesse comer em troca da menor quantidade de dinheiro possível. Aquilo me deu uma ideia. O meu apartamento não ficava muito distante de um belo lugar chamado Marina del Rey, onde os moradores de Los Angeles guardam os seus iates. Havia um restaurante chamado El Torito, com um buffet fabuloso por aproximadamente $6. Eu não queria gastar nenhum dinheiro com gasolina nem com estacionamento. Por isso resolvi percorrer a pé os 4,8 quilômetros até o restaurante, que ficava bem em frente à marina. Escolhi uma mesa perto da janela e enchi um prato após outro de comida, comendo como se não houvesse amanhã, e talvez não houvesse mesmo. Enquanto comia, ia observando o ir e vir dos barcos, sonhando com a vida que poderia levar. Meu estado de ânimo começou a se alterar, e eu senti ondas de raiva emanando do meu corpo. Quando terminei a refeição, notei um menininho vestido com um terno. Ele não deveria ter mais de 7 ou 8 anos,
abrindo a porta do restaurante para sua jovem mãe. Então, ele a conduziu orgulhosamente até a mesa e lhe puxou a cadeira. Ele tinha uma presença especial. Aquele garoto parecia muito puro e muito bom. Ele era um doador. Podia-se afirmar isso pela forma respeitosa e amorosa como tratava a mãe. Fiquei profundamente comovido. Depois de pagar minha conta, caminhei até a mesa deles e disse ao menino: com licença, eu gostaria apenas de cumprimentá-lo por você ser um cavalheiro tão extraordinário. É incrível como você está tratando a sua senhora. Ela é minha mãe, confidenciou ele. Ah, meu Deus, eu disse. Isso é ainda mais legal. E é ótimo que você a convide para almoçar. Ele fez uma pausa e, com a voz serena, disse: bem, na verdade eu não posso fazer isso, porque só tenho 8 anos. E ainda não tenho um emprego. Você está convidando a sua mãe para almoçar? Sim, eu disse. E, naquele momento, tateei o bolso, peguei todo o dinheiro que me restava, talvez um total de $13 e alguns trocados, e coloquei na mesa. Ele olhou para mim e disse: não posso aceitar. Claro que pode, respondi. Por quê? Eu olhei para ele com um grande sorriso e disse: porque eu sou maior do que você. Ele ficou olhando fixamente para mim, espantado, e logo depois começou a rir. Eu simplesmente me virei e fui embora. Mas eu não saí apenas por aquela porta, eu voei para casa. Devia estar surtando, porque não tinha sequer um centavo furado. Mesmo assim me senti totalmente livre. Aquele foi o dia em que minha vida mudou para sempre. Aquele foi o momento em que me tornei um homem rico. Algo dentro de mim, finalmente, venci a sensação de escassez. Finalmente estava livre dessa coisa chamada dinheiro, que eu tinha permitido que me aterrorizasse. Eu seria capaz de doar tudo, sem medo algum. Algo mais forte do que a minha mente, algo no fundo do meu espírito sabia que eu, como todos nós, estava sendo amparado. E aquele era um momento que estava destinado a acontecer. Da mesma forma que você estava destinado a ler estas palavras. Exatamente agora. Eu percebi que estava tão ocupado tentando receber que tinha esquecido de doar. Mas, agora, eu tinha me reencontrado. Eu tinha reencontrado a minha alma. Abri mão das minhas desculpas, que consistiam em responsabilizar os outros. E, de repente, não me senti mais irritado. Não me senti mais frustrado. Mas talvez você ache que eu não tenha sido muito inteligente, porque eu não tinha a menor ideia de onde iria conseguir minha próxima refeição. Mas esse pensamento nem sequer passava pela minha cabeça. Ao contrário, eu tinha uma impressionante sensação de alegria, como se tivesse sido libertado de um pesadelo. O pesadelo de achar que minha vida estava condenada por causa do que outras pessoas tinham feito para mim. Naquela noite, me comprometi com um contundente plano de ação. Decidi exatamente o que iria fazer, e como arrumaria um emprego. Eu tinha certeza que aquilo acabaria acontecendo, mas ainda não sabia quando poderia contar com o meu próximo contra-cheque ou, de modo ainda mais urgente, quando seria a minha próxima refeição. Então, um milagre aconteceu. Na manhã seguinte, recebi o antigo e tradicional correio e encontrei uma carta especial na minha caixa de correspondência. Dentro dela, havia um bilhete escrito à mão pelo meu amigo, dizendo que estava muito arrependido por ter fugido das minhas ligações. Eu o havia ajudado quando ele precisou de mim, e ele sabia que eu estava em apuros. Por isso ele estava me devolvendo tudo o que me devia, e um pouco mais. Abri o envelope, e dentro dele havia um cheque de $1.300. Era o suficiente para um mês ou mais. Chorei, de tão aliviado que fiquei. E então pensei, o que isso significa? Não sei se foi coincidência, mas escolhi acreditar que aqueles dois acontecimentos estavam conectados, e que eu havia sido recompensado não apenas porque tinha doado, mas também porque eu quis doar. Não por obrigação ou medo, era, tão somente, uma oferta de corpo e alma a outra jovem alma que havia aparecido no meu caminho. Posso lhe dizer, honestamente, tive muitos dias difíceis na minha vida, econômica e emocionalmente, como todos nós temos traço, mas nunca voltei a ter aquela sensação de escassez, e nunca vou voltar. A mensagem final deste livro é muito simples. É a frase que escrevi no meu diário,
no acostamento da autoestrada. O segredo definitivo da riqueza é: o segredo de viver é doar. Doe livremente, abertamente, facilmente e agradavelmente. Doe até mesmo quando achar que não tem nada para doar, e descobrirá que há um oceano de abundância dentro de você e ao seu redor. A vida está sempre acontecendo para você, e não por você. Aprecie essa dádiva, e você será rico, agora e para sempre. Compreender essa verdade me trouxe de volta aquilo para o que eu fui feito, para o que todos fomos feitos: ser uma força em prol do bem. Fui trazido de volta a uma vida de profundo significado, procurando, constantemente, atender às minhas preces. E isso quer dizer ser uma bênção, a cada dia, na vida de todas aquelas pessoas que conheço e com as quais tenho o privilégio de me conectar. Mesmo que eu possa não ter conhecido você pessoalmente, escrevi este livro dentro desse mesmo espírito, pedindo e orando para que cada capítulo, cada página, cada conceito fosse um passo mais profundo para ajudá-lo a vivenciar ainda mais as bênçãos de quem você é, e as bênçãos que você é capaz de criar e doar nesta vida. O meu desejo sincero, e o propósito deste livro, é propiciar a você mais uma maneira de expandir e aprofundar a qualidade da sua vida e as vidas de todos aqueles que você tem a bênção de amar e sensibilizar. Nesse sentido, foi um privilégio servi-lo. Eu espero que, algum dia, se tudo der certo, nós atravessemos o caminho um do outro, seja conhecendo e servindo em um dos meus eventos em algum lugar do mundo, seja apenas me encontrando com você na rua. Vou ficar empolgado por saber que você usou esses princípios para melhorar sua vida. Assim, ao nos despedirmos, quero lhe dar uma bênção, desejando que sua vida seja eternamente abundante. Desejo para você uma vida de alegria, paixão, desafio, oportunidade, crescimento e doação. Desejo para você uma vida extraordinária. Com amor e bênçãos, Tony Robbins.